Ao vivo, gente, vamos começar mais uma live. Hoje a gente vai conversar com um aluno USG Master. Deixa só o pessoal ir chegando, a gente vai sempre fazendo aquela introdução aqui de arrumação aqui de áudio e vídeo. Olá, Felipe já entrou aí. Ó, Eduardo já está aí, rapaz. Legal, Eduardo, vou te chamar já já. A gente vai bater esse papo aí. Não vai embora não. Espera aí que eu vou só esperar o pessoal entrar um pouquinho mais. A gente está aqui, vamos fazer uma live que a gente vai conversar com o Dr. Eduardo Greuses. Ele é urologista e é aluno do USG Master e a gente troca muita ideia. A gente tem um grupo no Telegram só do pessoal do curso e a gente troca essas ideias a respeito de evolução, enfim, cada um coloca ali o que está a fim de colocar e é muito bacana, tá? E essa live é mais uma live de aquecimento aí para a virada ultrassônica, onde a gente vai sintetizar toda a evolução de quem quer entender um pouco mais do mundo da ultrassonografia, quer usar isso como oportunidade e, inclusive, a técnica, né? Inclusive, a questão técnica também eu vou abordar uma metodologia de aprendizado da ultrassonografia nessa semana, que vai ser do dia 17 ao dia 21 de maio. Então, vamos aproveitar que o doutor já chegou aqui, que os colegas estão por aqui também, e vamos começar. Vou botar aqui o pedido do Eduardo. Aí a gente já vai bater esse papo aí. Olá, boa noite, doutor. Boa noite, Maurício. Boa noite aos demais participantes. É uma honra o convite que você me fez. Na verdade, eu sou um mero aluno que tenho muito a aprender com você, né? E estamos aí nessa noite fria aqui do Sul, tentando bater um bate-papo aí com esse pessoal e mostrar algumas coisas que aconteceram aí nesse meu caminho. Isso, essa é exatamente nossa coluna aqui que a gente vai traçar de assunto. Você falou que está frio aí, por incrível que pareça, está esfriando no Acre também, mas o frio aqui não é verão máximo aí do sul, né? Então, Hoje aqui chega tudo teve certo. 11 graus. 11 graus eu paro, simplesmente eu travo e não consigo. Congela. É demais para mim, é demais. 11 graus é demais. Poxa, que bacana, é a primeira vez que a gente está batendo esse papo assim, tete a tete, né? A gente já vinha Sim. conversando até antes de você entrar ali no SG Master, né? E aí eu queria saber, para a gente começar esse papo aí, me conta um pouquinho aí da sua formação, como é que foi esse início aí na medicina, como que você evoluiu até chegar na urologia, né? Como é que foi esse histórico aí? Certo. Esse momento que eu estou vivendo agora da ultrassonografia, né, dentro como mais uma ajuda na nossa prática clínica, ela veio como uma oportunidade da gente oferecer um melhor serviço aos nossos pacientes. Tá? Eu sou formado desde 1997, né, me formei na Universidade Federal de Pelotas, saí cedo para estudar, meu pai é médico, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, e eu tinha essa admiração pelo trabalho dele, embora um homem que sempre se dedicou muito ao trabalho. Hoje ele está fora da ativa, né, por quadros senis aí que acometeram ele, e eu fui estudar, fiz minha faculdade em Pelotas, a gente foi a Porto Alegre, e aí eu fiz 2 anos de residência de cirurgia geral. Na época a urologia eram 2 anos também, hoje são 3, mas a gente tinha uma boa especialização. Fiz no Hospital da PUC, lá no Serviço Dr. Barato, que é um serviço tradicional no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Brasil, pode-se dizer. E assim, a gente tem eu resido hoje em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade central no Rio Grande do Sul, distando a 140 quilômetros de Porto Alegre.
né? Aham. E nós dispomos aqui de grandes serviços de radiologia, de ultrassonografia, de tomografia, mas assim, eu dedico bastante da minha área à parte de câncer. A gente tem, a urologia é uma especialidade que tem uma ampla possibilidade de tu ter áreas que tu atue. A gente pode atuar parte ginecológica, a gente pode atuar cálculos, a gente pode atuar na parte de medicina sexual e andrologia, que é uma crescente nesse momento. Eu faço Exatamente. parte de um serviço de oncologia, que é um serviço bem forte aqui na região. A gente Uhum. atende uma população enorme aqui, de mais de 500 mil habitantes, né? Uhum. E assim, eu fui convidado para participar de um grupo que faz ecodoppler de artérias penianas, né? Com estimulação dos corpos cavernosos, para a gente avaliar essa questão da disfunção erétil, né? Sim. Achei uma bela oportunidade na ocasião, porque na nossa área o que a gente vê são que os pacientes, com o advento das medicações via oral, né, Viagra e similares, eles tratam e terminam não funcionando, eles terminam desistindo ou os médicos não investindo nisso. Então a ecografia veio como mais um armamento, né, o Doppler como mais um armamento disso, e a partir daí a gente fez cursos, fiz um curso importante na USP lá, um pessoal muito legal, mas eu via a necessidade que eu tinha, né, de melhorar no manuseio do equipamento, no manuseio das imagens que eu precisava formar, porque assim, com certeza é um exame examinador dependente, né, é um exame Total. que tu precisa ter qualidade tanto na execução dele, como também na formação das imagens, que isso vai um pouquinho a mais do que a gente pode estudar, né? A gente tem que ter pessoas que possam nos ensinar os atalhos, né? Uhum. E daí que surgiu essa oportunidade contigo, né? Eu comprei o aparelho seminovo para ver como é que ia ser, até porque o meu primeiro propósito era fazer essa questão do ecodoppler. Mas o Aham. que eu vi? Eu vi a oportunidade que tinha de examinar a próstata de alguns pacientes no consultório. Eu vi a questão do resíduo, que eu não fazia urodinâmica, mas eu achava importante ver o resíduo. Quantas vezes vai paciente com queixas urinárias ali na tua frente e tu termina pedindo uma eco? Esses pacientes são de interiores distantes, às vezes, da cidade, aí não consegue o exame no dia. Esses caras, Uhum. às vezes, vêm com locomoção de longe, pagam motoristas para trazerem, né? E tem que remarcar o exame no outro dia. Aí eles têm que remarcar outro dia para me trazer o resultado do exame. Então, assim, eu não tinha com o intuito de fazer ecografia, né? De fazer ultrassom, no sentido de me tornar um ultrassonografista Aham. referência na região. Mas eu Aham. queria que os meus pacientes fossem bem atendidos e que saíssem dali com uma possibilidade de ter uma ideia de muitas coisas que a gente consegue ver. Tem cálculos, tem cistos, tem outras coisas que a gente pode ver muito rapidamente no consultório, e na Uhum. falta na criação dessa dúvida, dessa demanda, a gente encaminha para serviços para resolver uma tomografia, para fazer uma ecografia mais aprofundada. Sim. Foi essa. Eu falo bastante, mas é que Não, realmente eu achei. eu tô bem entusiasmado e estou bem feliz aí com Que o nosso bom. curso. Ainda Que bom. estou começando, tô Aham. um terço do curso, mas estou com É, sem uma ansiedade. Sem é, ansiedade, doutor. eu, Porque eu assim. tô, eu tô bem satisfeito com o que eu estou vendo. Achei tuas aulas ali realmente didáticas com aquele teu quadrinho ali de papel com a canetinha, aquilo ali, vídeos curtos. Eu sou extremamente objetivo. O médico cirurgião, o médico que opera, isso são características, mas a gente tem muita objetividade. A gente não pode ser prolixo, ser demorado, né? E eu Exato. achei bastante interessante a tua forma. Estou Aham. bastante feliz assim com o que está acontecendo. E eu tenho Imagina, visto um cara. progresso, né? Alguns botões que eu não tinha nem ideia para que servia, Aham. estão começando a aparecer ali. Essa tomada essa evolução na intimidade com o equipamento é que vai fazer toda a diferença.
E é um processo de treino mesmo, né? Eu sempre faço analogia com outras atividades físicas qualquer, seja de esporte, seja de arte, em que o artista ou o desportista, por exemplo, ele vai criando habilidades, ele vai treinando diariamente, ele vai se ambientando com os movimentos, inclusive, e isso se aplica muito na ultrassonografia. Inclusive trazendo esses conteúdos, né, escrevendo, bolando aulas, algumas coisas começaram a ficar presentes para mim que eu achei engraçado, que eu não tinha me tocado disso. Quando a gente está ali na atividade já há algum tempo, muitas coisas se tornam automáticas, muitos movimentos que a gente faz para achar um rim, para achar uma vesícula, se tornam tão automáticas que eu já usei, inclusive, essa frase de que você acaba automatizando alguns movimentos sem se dar conta daquilo. Então, eventualmente, eu tenho um jeito de abordar os rins, né? Você já viu ali É, naqueles exames que eu tenho. eu gostaria É, até de te interromper, porque foi o determinante, um pensamento que você me disse, né? Antes de eu me inscrever para o curso, quando a gente estava conversando, e gentilmente, assim, a gente trocou bastante ideia, e eu vi uma coisa verdade. que é bem difícil, assim, eu estava prestes a me inscrever num outro curso presencial, Uhum. mas terminei optando pela tua forma. E basicamente tu falaste uma coisa que eu achei que foi determinante. Eu comento isso aí com algumas pessoas, que foi a questão de quando a gente vai aprender a dirigir um carro, né? Quando a gente começa a dirigir, Exato. eu me lembro, isso foi uma coisa marcante para mim. Eu achei que aquilo ia ser uma coisa que eu ia ter que ter um motorista, porque eu achava que era uma coisa impossível aprender. E isso hoje é uma coisa tão automática. Tu falaste essa relação que tem entre aprender o ultrassom como uma coisa automática, igual dirigir. Aquilo parece que tu tá, não sabe mexer em nada, e daqui a pouco tu começa facilmente, começa a automatizar, e eu vejo que isso é um progresso, e a gente precisa de pessoas que nos façam isso ficar automático, É, né? Porque a gente, quando vai começar a operar, também tu não tem noção das coisas. E eu aquilo tu vai imagino. aprendendo com o teu R2, e daqui a pouco tu tá indo, e a gente hoje tem uma Uhum. segurança, né? É, Apesar de eu achar que quanto mais a gente... Eu tenho 20 anos de formado de urologista agora, né? E aham. acho que quanto mais passa o tempo, a gente vai cada vez ficando com mais dúvidas das coisas, e vai procurando melhorar, mas a gente tem alguns encurtamentos do caminho, né? A gente conhece os atalhos, como eu estava dizendo antes, e Uhum. esses atalhos que eu estou achando que você tem uma facilidade incrível de nos trazer, e eu também me remonto ao tempo da residência de cirurgia, que um chefe meu na cirurgia geral dizia que a disponibilidade da gente é importante na nossa prática, né? Uhum. E eu vejo que a tua disponibilidade ela é impressionante. Assim, eu faz alguns meses que a gente já conversa, antes do curso mesmo, e eu Uhum. nunca tive uma resposta que não foi respondida de uma forma cordial e procurando resolver, né? Uhum. É, Eu fico entusiasmado, gostaria até de acrescentar outras coisas futuramente, mas vamos passo a passo aí. vamos. Poxa, que legal. Eu realmente eu me preocupo nesse feedback porque assim as pessoas se vêm te perguntar alguma coisa é porque elas estão em algum momento ali ou de dúvida ou de ansiedade ou de repente numa situação de vida, num momento de vida de ter que tomar uma decisão ou estão querendo tomar uma decisão e precisam de algum conhecimento específico, né, que alguma pessoa já tenha trilhado aquela questão. Então eu procuro dar realmente esse feedback da forma mais completa possível, de forma engraçada, mais completa e mais objetiva, né, do jeito que é lá no SG Master, porque eu também entendo que a gente tem pouco tempo, então se a gente puder condensar a informação de forma precisa, de forma clara, mas num curto espaço de tempo isso funciona. Então essa é uma preocupação minha também, não só no curso, mas aqui também, né? A gente Sim. estando aqui é, trocando essa ideia, quando eu faço um vídeo, eu sempre tento trazer um pouco isso.
algumas vezes a gente relaxa um pouco, bate um papo como a gente está fazendo aqui, mas aí é outro objetivo. A gente está tentando Sim. esclarecer aqui como que foi essa evolução, até Não, mas porque pode ter alguém querendo fazer a mesma coisa e fica inseguro, né? eu acho que gera muita insegurança essas mudanças, né? Como gerou para mim algumas inseguranças, e a gente não está dizendo com isso que já está apto a sair fazendo, mas é um procedimento, é um exame que a gente não vai saber fazer com excelência no primeiro. A excelência, a melhora vai ser gradual, né? Mas eu acho que a gente até se constrange inicialmente, falando agora para os colegas, porque especificamente eu não tenho o objetivo de tirar o espaço dos radiologistas, dos ultrassonografistas que já têm maestria nisso, né? Mas eu me sentia aquém, e eu já vejo uma melhora. Os pacientes ficam muito impressionados com a possibilidade de oferecer isso. É uma coisa impressionante e tu sabe que eu atendo não só no meu consultório, mas atendo em outros lugares e eu já sinto falta de estar examinando o paciente paralelo ali, enquanto tu coleta a anamnese, o exame físico, hoje a eco já está ligado, assim, eu já estou com um aparelho ali na hora junto, entende? É uma segurança também, né, eu imagino. É um armamento que a gente tem, é um armamento importantíssimo, sabe? E que realmente ele agrega. Eu posso te dizer que não é a questão nem de valor financeiro, é no valor da qualidade, sabe? E eu estou realmente muito satisfeito com o que está acontecendo, assim, porque a gente precisa se reinventar, né? E a gente não precisa se reinventar de uma forma diferente do que tu vem fazendo. Tu pode melhorar o que tu oferece para os teus pacientes. Sim, eu vejo isso com uma clareza tão grande, Eduardo, assim, do quanto isso que você está narrando agora, que agora você está trazendo um fato real, né? Não é uma coisa que eu tirei da cartola. Eu vejo com tanta clareza essa possibilidade num número tão grande de especialidade, né? Essa soma de serviço, de qualidade no atendimento que é a ultrassonografia, de quem está ali no consultório, né? Usando a ultrassonografia pode dar para o paciente, que às vezes me dá uma angústia de querer falar para o mundo isso, sabe? E com relação ao que você falou a respeito de tirar espaço e etc., isso não acontece, Eduardo. Assim, o que pode acontecer é um reajuste ali de atividade e sinceramente, como radiologista, eu não tenho... Eu já tive, tá? Eu já tive essa preocupação, nossa, mas aí vai chegar um monte de gente fazendo ultrassonografia, mas essa história já tem 25 anos, 20 e poucos anos, e nada mudou, então não vai chegar num nível de, poxa, não vai ter mais trabalho para o ultrassonografista exclusivo, né? Não, isso realmente não é por aí. Eu acho até que isso, olhando do ponto de vista de coleguismo, assim, não vejo realmente concorrência, porque não é esse o foco, né? A gente quer agregar valor aos nossos pacientes. Aí tu faz um exame, fica na dúvida. Esse paciente, tu provavelmente, em alguns casos, vai pedir uma tomografia, vai pedir outras coisas, que tu vai, inclusive, aumentar a demanda, né, de algumas coisas que precisam realmente do esclarecimento além daquele teu. Porque o urologista, ele é a urologia, né, eu talvez não esteja falando para nenhum urologista aqui, mas é uma especialidade que tem bastante consultório, que tem bastante possibilidades de áreas, né? E tem aqueles casos, né, que a gente precisa examinar, né? E os pacientes vêm com aquela ideia de que o urologista primeiro só atende homem, que é uma inverdade. Existe mesmo. Mulheres têm tumores, mulheres têm incontinência urinária, mulheres têm cálculos, né? E aí a coisa maior que acontece para nós é o urologista faz o exame do toque, né, para revisão urológica. Eu me sinto hoje, eu não tenho um paciente meu
há muitos anos, talvez desde o início da minha carreira, há 20 anos atrás, que eu me sinta seguro de dizer para ele, olha, o teu check-up urinário, a tua revisão urológica está ok, sem pedir uma ecografia. Porque, assim, nódulos renais, como é que tu vai fazer diagnóstico hoje de incidentalomas, tumores que tu descobre por acaso, sem exame de imagem, entende? E tu não vai tomografar os caras, tu vai fazer ecografia, né? Claro. Então, eu acho que faz parte de um exame físico que a gente cada vez mais detecta lesões menores, a gente opera cada vez casos menores, tu consegue fazer nefrectomias parciais hoje, uma coisa que tu fazia na exceção no passado, há 20 anos atrás, eu fazia alguma nefrectomia parcial, algum caso que aparecia num achado por acaso. Tu hoje descobre lesões renais, nódulos cada vez menores, entende? E aí a possibilidade de não ter que tirar o rim de uma pessoa, ela é muito maior. Exato. Então a gente tem, acho que isso faz parte do exame. A gente vê, por exemplo, que não é na minha área o trauma. Hoje é tudo ecografia ali para ver se tem hemorragia ou não. Como é que tu vai examinar uma tireoide lá sem poder fazer uma eco? Tu pode ser o cara que melhor palpa, mas não tem. Tem lesões que são escondidas. Inclusive o exame de tireoide, se o endocrinologista tivesse essa habilidade de examinar com a ultrassonografia as tireoides, que é onde a ultrassonografia mais atua na endocrinologia, né? De forma mais rotineira. Poxa, ele ia valorizar muito a consulta, ia poder acompanhar com muito mais clareza até para ele, né? Porque às vezes, inclusive, é uma coisa que eu tento muito passar para todo mundo. É assim, a sua descrição no laudo, ela precisa ter uma clareza, ela precisa informar exatamente como que é aquela estrutura, e no caso de nódulo de tireoide, isso é fundamental, né? Porque dependendo da descrição, você muda a conduta absurdamente, né? Você vai indicar uma punção dependendo da descrição da ultrassonografia. Então, o endócrino tendo essa possibilidade, né, de gerar esse valor ali no consultório, eu acho também que facilita demais. E N outras especialidades. A urologia, ela é muito presente na minha vida, porque meu pai era urologista. Olha só. Um grande amigo dele e depois um grande amigo meu, quase que irmão, também urologista, que quando eu vim para cá, inclusive, foi por convite dele. Então, assim, tem um relacionamento aí com a urologia mesmo de família, meio de amizade mesmo. E eu entendo essa questão da especialidade clínico-cirúrgica, né, que é a urologia, e essa variedade de ramificações que você pode dar mais ênfase, no caso da disfunção erétil, como você falou aí, que eu imagino que seja uma área muito interessante, e a ultrassonografia vai estar sempre junto, né? Na urologia vai estar sempre ali, sempre junto, desde as infecções até as neoplasias e essas questões que a gente estava falando. Bacana. E me diz uma coisa, agora uma curiosidade minha aqui, que eu gosto de perguntar sempre, como é que você conheceu a ultrassonografia e arte? Como é que você conheceu a gente aqui, a mim? E como é que você Cara, acho que foi pelo próprio Instagram mesmo, mídias sociais, porque eu já vinha procurando algumas questões e a gente pesquisa muitas imagens, porque é um assunto que tu tem que ver imagens, tu tem que ver situações, tu tem que ver pessoas explicando, né? E acho que foi nesse intuito aí que surgiu essa possibilidade, e te confesso, como a gente vinha falando, a gente sempre acha que vem o mago dizer que é a solução para tudo, como tem várias coisas que a rede social oferece, e tu às vezes, né, compra gato por lebre, assim, tu entra, embarca naquele sonho, tu tá na expectativa, e aí tu encontra aquele super mágico que sabe tudo, né, e na real tu tem uma desconfiança, né? Mas eu te confesso que justamente essa possibilidade que eu tive de dialogar contigo, da gente trocar uma ideia por WhatsApp, e
eu senti assim bastante confiança em Uhum. fazer, né? Que Porque legal. realmente tem vários cursos de outras coisas mesmo que a gente termina, vai até o momento da inscrição e tu termina às vezes, bah, mas eu acho que isso aqui não tá legal, sabe? E eu já estou inscrito, não me lembro as datas agora, porque a gente está com um período pós-Covid aqui, que estava bem complicado, Sim. e retomaram nossas cirurgias, e os consultórios estão bombando, né? Então, assim, estou bem satisfeito com o que eu me deparei. Realmente, não acho que a mídia que vocês empregaram foi assim abusiva, né? Uhum. Mas a gente sabe que a promoção, a venda das coisas, ela precisa uma propaganda. Acho que Sim. essa questão da tua presença constante, assim, acho que é bem interessante. Ouvi várias lives antes contigo também, por isso que Legal. assim eu me dispus a estar aqui contigo, porque realmente isso aqui para mim não tem dificuldade nenhuma. É a minha primeira live na vida assim que eu participo, Olha, tá? que legal. Eu Essa tô, semana já estreiei 2 nas lives, então. Tô eu seguindo. nunca tinha feito live. Isso tá na minha pauta, começar algumas outras coisas que eu estou tentando também paralelo fazer, né? Mas dentro do que eu estou querendo fazer, eu preciso, né, que eu ofereça alguma coisa diferenciada, porque o comum todo mundo faz. A gente tem que tentar fazer o diferente, mas é bem feito, não é o diferente por chamar a atenção e não corresponder aos pacientes. Não Entendo. adianta eu dizer que faço eco e fazer uma eco ruim, entende? Entendi. Então, eu hoje não ofereço isso de uma forma ampla ainda, é uma coisa muito mais para mim. Ofereço para meus pacientes no intuito de vamos melhorar. A parte de disfunção erétil eu já estou oferecendo bem, é uma coisa que eu já faço com uma Sim. certa facilidade, Legal. mas eu vejo que tamanho de próstata, resíduo, entende? Procura algum divertículo, cálculo vesical, cálculo urinário, estou melhorando bastante aí as imagens que tu está nos ajudando bastante nessa, mexe no aparelho, faz essa manobra e é muito diferente, muito diferente. Isso eu não estou falando aqui, eu não tenho nenhuma razão para ficar aqui dizendo que eu não acho para você, né, e para o pessoal, mas esses dias tu me mandou lá numa imagem que eu mandei ali, tu me mandou como é que tu fazia com a mão ali, com uma canetinha ali, fez um rabisco ali, e eu entendi perfeitamente a manobra que tu fez, e eu já estou aplicando aquela manobra, né? É legal, é eficiente E aqui. é muito legal. E outra coisa que é bastante interessante é que na nossa clínica, o paciente, ele gosta que tu faça o exame, ele não se importa, mesmo que no início a gente tenha um pouco de demora maior para fazer, eles preferem o exame demorado, mesmo que seja no intuito assim de estar junto, de estar descobrindo coisas, do que Uhum. propriamente um exame matado ali que faz em 2, 3 minutinhos e tchau. Mesmo que tu tenha experiência e possa fazer a mesma coisa em 2, 3 minutos, né? Mas Perfeito. o próprio conversar com o paciente, o planejar a terapêutica deles ali durante o exame, tu já está imaginando o que tu busca. E a gente também tem a facilidade porque a gente opera, então a gente vê, a gente examina, a gente tem a imagem e a gente tem a questão do ver a peça cirúrgica depois. Tá? Nossa, isso é Eu, fantástico. eu desde o início, assim, mesmo, desde a minha formação inicial, eu sempre olhava a ecografia, não só o laudo, eu olhava ali as fotinhos, sabe? Porque é uma coisa Uhum. que a gente vai criando um olho. Mas não tem como hoje. Eu não consigo olhar uma tomografia só as fotos, por exemplo, que os pacientes trazem, a gente olha o vídeo, porque é completamente diferente uma É, ressonância, uma tomografia com o total. vídeo. O que tu diz então da ultrassonografia, que é totalmente dependente do movimento, entende? Porque tu tendo uma máquina boa de tomografia e ressonância, tu forma a imagem e interpreta E qualquer acabou. um, É. entende? Mas o ultrassom tu precisa interpretar no momento que está fazendo. Eu Uhum. canso de estar ali filmando com uma mão e passando o transdutor com a outra para poder mandar para ti, para tirar uma dúvida, alguma coisa, porque senão tu perde a imagem. Não tem assim, perdeu a imagem, perdeu a imagem. Tem que buscar ela Exato. de novo. Não é Exato. tão simples assim. Mas eu vejo muito progresso, assim, eu estou bem contente. Que massa, que massa. Você me fez lembrar de um professor meu de radiologia
em que ele mostrava as alterações nas radiografias, eventualmente nas tomografias, e sempre fazia um comparativo com a peça. Não só a Uhum. macro, mas a microscopia também. Uhum. E Uhum. isso é exatamente o que você falou, quando você consegue perceber como aquela alteração, aquela doença, ela se manifesta na peça Uhum. cirúrgica, na histologia, você consegue trazer isso para a radiologia e a interpretação, a facilidade que você tem de compreensão multiplica muito. Então, essa facilidade que o especialista tem, no seu caso, por exemplo, dentro da urologia, isso facilita demais a sua Uhum. atividade. Uhum. E é como você falou, você sabe exatamente o que você vai buscar e o que você precisa para resolver. Então, se você vê um nódulo, você vai procurar saber qual o posicionamento, você já está naquela maldade, entre aspas, de como Uhum. você vai fazer Uhum. aquela abordagem cirúrgica. E aí Uhum. é muito mais do que eu posso, por mais que eu consiga descrever de forma eficiente, enfim, mas é muito mais informação para você do que eu fazer o laudo para você. Então, Com é certeza. diferenciado. Inclusive por isso que, eventualmente, o médico, independente da especialidade, recebe, às vezes, um exame, uma descrição de ultrassom, e por mais bem descrita, como eu falei, mas ele não se dá por satisfeito. Ele vai ter que pedir uma tomografia, embora eventualmente tenha Uhum. vantagens, óbvio, mas ele quer ver. Ele não quer só ter que ler ali, ele vai olhar a foto, e a foto a gente sabe na ultrassonografia, eu até oriento, falo assim, olha, muito cuidado quando você for dar opinião em cima de fotos de ultrassom, porque é só uma fatia da imagem. Então Sim. você fica realmente muito limitado com o que você vai falar, né? Uhum. Então, essa vantagem do especialista é fantástica. Quando ele resolve fazer ultrassom, aí A é gente tem covardia. a gente tem um bom trânsito com os radiologistas aqui, inclusive discute casos, liga, eu estou procurando tal coisa, Massa. né? É. E cansei de ir para a sala de ecografia acompanhar exame ali, Ah, que legal. sobretudo de torções de testículo, né, de processos inflamatórios de testículo, é tumor, é epididimite, são coisas que a gente está ali junto com o ecografista, né? Aham. Então, também tenho nesse bom trânsito, às vezes eles digam, olha, depois que tu operar, me conta o que tu achou, aquela história toda, porque eles também querem ter esse feedback aí de será que eu estou vendo certo, né? Exato. E a gente tem bastante experiência de ver isso, porque o É. cirurgião ele mexe na peça, né? É uma coisa Uhum. que é inerente da nossa atividade. Exato. Eu, eu, eu sempre não é mais sempre, mas assim, eu tive o hábito de sempre pedir um feedback, né? Uhum. Eventualmente não chega o feedback dia nenhum, mas Na sempre quando eu maioria das vezes. consigo, é verdade. Mas quando volta é muito legal, né? Quando a gente, por exemplo, faz um diagnóstico de apendicite, você às vezes fica naquela situação, colega, ó, é apendicite, vai, cara, opera, porque tem alguma coisa muito esquisita Uhum. aqui, tem toda aquela clínica, mas depois me dá um retorno. E quando esse Sim. retorno vem, é um aprendizado fantástico, né? Porque aí ele fala, você, realmente era apendicite, mas ele estava assim, assado, talvez por isso tenha sido a sua Uhum. dificuldade de deixar mais claro essa informação. Uhum. Então, é muito legal esse retorno, né? Sim. E eu estimulo muito o pessoal a usar o próprio WhatsApp, né? A gente tem tanta facilidade Uhum. de usar o WhatsApp. Faz uma fotinho, faz um Uhum. texto ali sucinto, entrega para o colega, pede um feedback quando Uhum. for possível. Isso eu acho bem importante. É, e é uma ajuda para quem vai receber o exame, é um aprendizado fantástico para quem Uhum. faz, né? Esse Sim. reconhecimento. Poxa, que massa esse papo. Assim, eu fico feliz que você esteja desenvolvendo as suas habilidades aí. E é aquilo que a gente já conversou, né? Quanto mais faz, mais, mais experiência pega. E a parte renal, que é a parte
que você está mais focado, está mais íntimo aí, é enjoado, né? Tem uns rins É. que, Deus me livre, parece que você não vai conseguir. Então, tem que explorar toda aquela questão de acesso de um lado por trás, né? Via lombar, vira paciente de um lado para o outro. O que eu tenho virado de paciente na minha mesa, tu não faz ideia. Depois tu diz, não, se tu não achar pela frente, vai de lado, vira de costas. Eu vejo bastante dificuldade, às vezes, na costela que fica na frente ali, aquela imagem não vai, né? A gente fica na ideia, assim, quando eu me lembro que o ecografista dizia, olha, cálculo superior e médio é difícil de achar. Realmente é uma coisa bem difícil, não tem dilatação, uma coisa, para mim, está muito difícil, que não tem nem pretensão ainda de ver isso. Mas ontem mesmo eu fiz uma eco, o cara tinha uma dilatação, e aí tinha uma queixa, assim, e não conseguia visualizar a bexiga, porque ele tinha queixa de urgência miccional, e ele não segurava o xixi, né? E aí eu tentei fazer a eco da bexiga, mas a bexiga dele vazia, porque ele estava sempre no banheiro, né? E aí em cima eu vi um rim lá com dilatação, pedi a tomo, aí veio lá, tem um cálculo no meato esquerdo. Não Olha, consegui ver, não tive nem como sim, procurar, porque a bexiga vazia, estava né? vazia, atrapalha demais. É, mas via dilatação, então assim, opa, estamos no caminho, né? É um sinal indireto, né? É. Então, Uhum. engraçado foi hoje mesmo, aconteceu uma situação parecida, uma queixa, não era uma cólica clássica, não, mas uma queixa de dor e tinha uma dilataçãozinha. O meato estava livre, né? Os ossos estavam livres, então, enfim, estava, né, no meio do trajeto ali, mas eu não consegui acompanhar, não apareceu. Tem aquela partezinha ali perto dos vasos ilíacos, né? Que o ureter uma, uma chance Uma para a gente. mergulhada. Ele dá uma chance e depois some de novo, né? Aí, mas não estava legal. Eu falei, bom, essa eu perdi, essa eu não consegui localizar. Mas tem a dilataçãozinha, tem a história, né? E então Uhum. já ajuda bastante. A gente pode fornecer as informações e Sim. orientar, né? Inclusive saber orientar também um exame é muito legal quando você tem a chance de poder Uhum. pedir um exame complementar. Eu, de vez em quando, Sim. me dá umas curiosidades. Essa questão de cálculo renal, é, às vezes a gente fica na dúvida mesmo. Então, Uhum. como eu tenho oportunidade, a tomografia está logo ali do lado, eu falei assim, não, vai lá, faz uns cortezinhos aqui para mim, só para eu Sim. esclarecer. E aí faço de forma gratuita mesmo, é mais para Sim. o meu aprendizado e, Claro. obviamente, para ajudar o paciente, né? Sim. Então, eu costumo fazer isso com uma certa frequência. E foi bom demais. E me conta aí, quais suas expectativas aí com o curso? Vai encarar, de repente, esticar um pouco mais esses conhecimentos fora da urologia? Ou, como você disse no início, seu objetivo é só dar um suporte à sua Não, eu clínica? realmente, assim, eu quando comecei, o meu foco era essa questão da disfunção erétil, né? Porque me sentia bastante frustrado nos pacientes que não respondiam ao tratamento via oral, né? Uhum. Chegava, tu não tem o que dizer. É muito frustrante para um cara diabético, um cara jovem aí que tem disfunção erétil, e tu dizer para ele, olha, então tu usou, não funcionou, não tem mais possibilidade de relação, né? Tu fala que vai ter que fazer injeção, esses pacientes eles fogem um pouquinho. Prótese, então, que é um procedimento de última linha, mas que é um bom procedimento, né? Uhum. Tu fala nisso num cara que não fez nenhuma investigação maior, a gente fica falando no escuro. Então, foi mais um armamento numa área que eu acho que é bem interessante, uma área que eu gosto. Nem todo urologista curte tratar disfunção erétil, porque Sim. tem os casos que são mais difíceis, tem os casos que são mais psicogênicos, que precisam mais de papo, né? Uhum. E medicações às vezes não funcionam. E isso o urologista às vezes não quer mais seguir. Mas assim, com o advento de ter esse equipamento e a gente fazendo urologia geral, né, a gente faz toda a clínica urológica, comecei eu tinha os transdutores no meu aparelho, um aparelho portátil, simples, não tinha nada demais, né, e eu tive uma equipe bem legal que me vendeu esse aparelho, que me disse, olha, doutor, tu vai usar isso aqui, não precisa melhor que esse, isso aqui tu tá tendo um bom
usa, treina, se um dia tu precisar, tu vai adiante. E me atende perfeitamente o aparelho. Claro que deve ter algumas limitações perto de outros equipamentos, né? Sim, Mas sim. assim, eu não sinto nenhum prejuízo do meu exame necessariamente pelo aparelho, né? Então, acho que isso até me ajuda a procurar melhor, porque tu tendo algumas coisas que às vezes o aparelho te facilita tanto ali que tu termina não desenvolvendo mão, né? Aham. Mas é óbvio que tem aparelhos que são importantes tu ter. Mas assim, respondendo a tua pergunta, eu não almejo nesse momento, assim, não tenho pretensão de me dedicar à ultrassonografia. Eu tenho ele Uhum. mais como um método auxiliar na minha clínica, né? Uhum. Que eu acho bem importante, eu ofereço isso para meus pacientes, isso não é nenhum foco, como eu disse para ti, também lucrativo, é um foco muito mais de serviço melhor. Eu já tive que aumentar o tempo da minha consulta, porque demanda mais tempo, tu fazer a eco, aquilo ali, mas Uhum. tu sai com uma satisfação maior, o paciente também sai com uma resposta, assim, acreditando naquilo ali, porque ele vê, ele visualiza, tu mostra para ele ali enquanto está fazendo o exame, né? Uhum. Então, acho que esse salto para outras saltos assim de fazer Entendo. ultrassonografia, virar ultrassonografista não está dentro dos meus planos, porque a Sim, urologia realmente é uma coisa que me satisfaz e me deixa feliz com a especialidade que eu escolhi, tá? sim. E pretendo agregar valor dentro da minha especialidade, Isso. que, como eu te disse lá no início, acho que isso é uma coisa que todo médico vê, a ultrassonografia, ela faz parte quase do nosso dia a dia como exame físico, entende? Eu não Uhum. consigo imaginar, né, como é que eu não vou passar um ecógrafo ali, passar um som ali no cara para ver o tamanho da próstata, entende? O cara tá com uma queixa urinária, não sabe se está urinando ou não tá, passa, manda ele fazer urinar lá no banheiro, volta, tem resíduo, opa, espessura da bexiga, Uhum. entende? Tu nem Uhum. todos os diagnósticos vai ter. Isso tu talvez tenha que mandar para pessoas mais especializadas para fazer realmente tomografia, ressonância, Uhum. dependendo. Uhum. Mas assim, para aquela história de eu mandar o paciente que às vezes rapidinho tu faz coleta uma história, tu precisa do exame e tu não tem esse armamento. E aí tu fica simplesmente assim, ó, de mãos atadas, Tem que ficar né? esperando dias, né? Para Esperando dias, esse eventualmente cara às fazer. vezes vai lá, fica insatisfeito, e, pô, como é que eu vou lá e não saio com nenhum medicamento? E não é o fato de ir lá que tu tem que dar um medicamento, tem que dar um medicamento em cima de uma hipótese diagnóstica, né, com um Claro. intuito terapêutico. Sim. Agora, muitas vezes o exame é negativo, não tem achados positivos, mas o Uhum. fato de ser negativo por si só já é positivo na Já terapia, né? dá clareza, claro. É, Engraçado, tem paciente que fala assim: ah, seu exame deu normal, então gastei dinheiro à toa. A exatamente. cabeça, né, das É. pessoas. É muito interessante. Poxa, então assim, curti demais esse papo entre a gente, porque me traz esses papos que eu tive um papo inclusive com o seu colega, né, o doutor Fernando, que é colega daqui também, colega seu de especialidade, né? E me traz sempre mais clareza assim com relação a esse dia a dia, né, do médico, a essa dependência com a ultrassonografia e me possibilita estimular, né? Você mesmo estimula outros colegas a eventualmente darem essa oportunidade ao próprio crescimento ali no consultório, né? Porque como você falou, às vezes não necessariamente você cobrar pelo exame, mas você gera um valor tão grande no seu atendimento que todo o, o, o seu atendimento acaba te dando possibilidade, inclusive, de aumentar o tempo de consulta, você Uhum, consegue dar mais valor e com isso até cobrar mais mesmo. com Eventualmente você certeza. pode até cobrar mais, não é feio não, você está dando um serviço mais Não, robusto, né? Qualidade. Então eu acho muito legal essa eu oportunidade. acho que isso faz parte justamente desse processo de se reinventar. Não adianta.
ficar se queixando que tem uma faculdade em cada esquina, que está chegando especialista, entende? Eu sempre agi de uma maneira assim, que eu não tenho medo de quem chega, eu confio no meu trabalho, né? Uhum. E eu me sinto hoje muito feliz de estar fazendo isso. Eu me sinto hoje preocupado se eu ficar sem meu aparelho ali uns dias, assim, se der alguma pane aí que eu fique sem, porque vai seguir a vida, mas a gente usa aquilo ali como uma coisa muito importante já aquilo já está agregado no meu arsenal ali de diagnóstico, Uhum. sabe? É muito legal mesmo, é uma coisa Você tem, que me e vo- surpreendeu. você tem a sonda endocavitária para fazer os exames transretal? Eu tenho, eu tenho a Já se sonda aventurou, endocavitária. não? Tu sabe que eu não usei, nunca usei, né? Ah, Biópsia eu ainda estou um pouco receoso de fazer, é, eu falo só porque eu avaliação por enquanto mesmo. tu sabe que até acho que a eco transretal pode evoluir para fazer, mas a biópsia transretal já me Uhum. deixa um pouco receoso, porque assim, ó, já envolve uma problemática maior, que eu acho, eu sou bem cuidadoso, eu pratico uma medicina bem cuidadosa no sentido defensivo, né? Eu também sou concursado aqui como médico legista no nosso estado, então eu vejo bastante bronca aí, médica, né? E eu tenho um pouco de receio com alguns procedimentos feitos em nível ambulatorial, sem uma estrutura hospitalar perto. Eu já vi alguns casos assim de bacteremia por ecografia, sangramentos, entende? Por Pacientes que biópsia, né? Pós-biópsia. por biópsia, né? Uhum. E isso me deixa um pouco preocupado, né? Porque eu preciso de uma estrutura maior que eu não sei se eu quero chegar nessa estrutura no sentido ou eu faço isso em hospital, mas aí eu tenho bons ecografistas que fazem, então Entendi. é estranho. Isso tem uma discussão assim, se o urologista não tem que tomar parte disso. Não é essa a minha pretensão, assim, não Uhum. é realmente. A gente dispõe de ecografistas excelentes para isso, Uhum. né? Uhum. Acho que a ecotransretal sem biópsia tem um valor melhor no sentido de tamanho de próstata, mas ela também me demanda um pouco mais de desconforto dos pacientes, aquela coisa da É. sonda preparo, A, tu tem que ter. a, não, a ultrassonografia transretal, ela dá uma clareza tão grande com relação a, a qualidade de imagem, você definir alguns nódulos, principalmente de zona periférica, né? Os Uhum, nódulos mais perigosos ali, né? uhum. Que faz sentido, sabe? Se aventurar nessa busca É, aí, mais para identificar lesões. De repente você faz um toque, acha uma área suspeita, e aí é a habilidade do urologista, uhum, né? Fazer um transretal nessa situação vai te dar uma segurança também muito grande. é. Né? Vou ter que dar Pode ter uma certeza. estudada nisso aí, né? Agora, e Eu não é tenho vontade, mas um exame bobo, é, relativamente simples. Você passa a sonda, já está ali na próstata, né? Então já pois é. aparece a próstata ali na tela. E aí depois é só habilidade ali com o transdutor, é um pouquinho diferente do abdômen, mas também Uhum, diante de todo aquele aprendizado de ajuste de imagem, você já vai estar mais uhum, enturmado com o sim. manuseio. Poxa, aí você voa fácil nessa É, extensão aí. eu acho a ecotransretal um bom exame, assim, que eu sempre peço para pacientes com hematospermia, né, com ejaculação com Hum, sangue, porque às uhum. vezes tem alguma coisa em vesícula seminal, alguma coisa assim. Raramente tem, mas quando tem Raramente é tem. interessante, né? É, Mas ainda não me aventurei. Preciso é. evoluir mais aí com teus ensinamentos aí, olhar a aula, rever. Aham. Mas uma hora a gente vai tentar. Não, é isso mesmo. É legal, vai explorando, sim. É um exame mais invasivo, não chega a ser Uhum, tão agressivo, mas para o paciente é um pouco mais desconfortável. Mas, inclusive, no urologista, eu acho que é muito mais, ele fica talvez muito mais à vontade do que ir numa clínica fazer um exame com um médico sim, desconhecido. é Então, verdade. em algumas situações eu tive que, não, calma, fica tranquilo.
mas acaba Quem funcionando. sabe eu não vou aí em Rio Branco fazer um curso contigo de Pô, vem transversal. sentir calor aqui. Legal. Muito bom, Eduardo. Olha, gostei muito do nosso papo aqui, foi muito esclarecedor. Espero que o pessoal também tenha aproveitado. E é muito interessante sempre para mim trocar essa ideia, tá bom? Então, eu te agradeço. Uma boa noite mais friorenta aí para você. E um Aqui bom o frio é muito trabalho. bom, esse contraste calor e frio, porque a gente pode tomar um vinho tranquilo. É É, bom se né? agasalhar, fazer um foguinho na lareira. Isso Putz, é uma coisa que para gostoso. vocês é quase impossível, Não, né? A não não ser que existe. venham para o sul. É verdade. Não Eu, existe. Você sabe que de vez em quando eu- faz uns frios brabo aqui, mas naquele nível que, é, que eu falei para você, né? Mas, tá. e essa final de semana está prometendo. Eu queria agradecer aí tudo que tu tem prestado aí para nós, a disponibilidade, né? Realmente, se eu puder ajudar a dizer que vale a pena fazer o curso, com certeza eu posso dizer isso, porque essa desconfiança que a gente tem com o desconhecido, ela é inerente do ser humano, né? Natural. Mas realmente hoje a gente não se conhece pessoalmente, a gente só fala online, né? Mas eu tenho bastante tranquilidade aí de entrar em contato contigo, com a tua equipe quando precisa. Nunca tive dificuldades no sentido de respostas rápidas. Acho que a gente está num bom processo de aprendizado, ainda tem um chão aí pela frente. Acho que a gente Uhum, ainda vai ter algumas coisas aí para evoluir bastante, né? uhum. Mas eu realmente recomendo aí que o teu curso siga, porque ele foi bastante importante nessa fase que eu estava vivendo. Eu vi algumas lives de gente que dizia, olha, de colegas que diziam, olha, eu não sabia nem tocar no aparelho e tal. Eu te confesso que eu estava já com uma certa intimidade ali com o Doppler, mas quando me aventurei no outro lado ali, a gente acha que está fazendo bem, mas quando mexe um pouquinho nos botões ali com as tuas dicas ali, e foram dicas objetivas, não foram nem complexas, assim, são coisas simples que você consegue transmitir. Acho que é muito mais pela tua capacidade tanto de síntese quanto capacidade de realmente de didática. Acho que isso aí foi fundamental para nós aí, sabe? Eu estou bastante satisfeito. Queria te Poxa, agradecer de novo nossa, obrigado e também. desejar aí tudo de bom para você e sua equipe, porque a gente está bem entusiasmado. Maravilha, maravilha. Eu vi o comentário aqui da nossa colega também que está lá, a doutora Daniele Sombra, também disse aqui que ela está gostando muito do curso também. Tiveram os outros comentários aqui também mais para cima, mas a gente estava num papo tão frenético aqui, tão envolvente aqui, que acabou passando, mas agradeço a participação de todo mundo aí. E a você, Eduardo, pela disponibilidade. Muito obrigado aí pelas palavras e a gente vai estar junto. Né? Se precisar, eu estou por aí, tá? Uma boa Obrigado, é noite, um então. prazer. Valeu, até lá. Tchau, Valeu. gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite.